assunto que já começa a gerar uma certa polêmica aqui em Blumenau. O governo do estado está repassando o controle e manutenção das barragens para a Celesc. É o melhor caminho, hein? Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com uma larga experiência nessa questão da defesa civil, Aldo Batista Neto. Coronel, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais. Gostaria de lhe cumprimentar a todos da equipe técnica da Rádio Itaberá, FM 98.7, para quem nos ouve nessa manhã de terça-feira, desejar um bom dia e obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos juntos conversando sobre um assunto tão importante para nós do Vale do Itajaí, que são as enchentes, a característica do clima, os equipamentos de proteção contra cheias. Isso aí, e é fundamental. Isso que a gente tem que falar muito, né? Como é que a gente está, porque a gente só lembra quando passa pela situação. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é: a Celesc, ela tem competência para gerir e manusear essas barragens exclusivamente de contenções que a gente tem no estado, principalmente aqui no Alto Vale do Itajaí, muitas problemáticas, inclusive? Jorge, a tua pergunta ela vem recoberta de uma responsabilidade bastante grande. E é um assunto extremamente delicado, sensível, mas de uma importância, de uma grandiosidade enorme para nós, uma vez que as barragens que nós temos na região do Vale, Alto Vale principalmente, diz respeito ao equipamento de controle e contenção de cheias para nós. A Celesc é um órgão que possui várias unidades geradoras de energia elétrica, alguma delas modelos PCH, geração de energia elétrica a partir do que eles chamam de fio d'água, sem você ter sistemas de represamento, e possuem algumas pelo Estado, tá? Que possui sim a estratégia de você criar um equipamento de represamento d'água, para a partir dessa água acumulada, você gerar energia elétrica a partir desse sistema. Então, o teu primeiro ponto da pergunta que tu faz, a Celesc tem expertise na gestão desse tipo de equipamento? Tem, sim. Tá? Você jogar na internet, procurar por plano de ação emergencial para barragens da Celesc, você vai encontrar inúmeros planos de ações emergenciais. Esse plano de ação emergencial ele é um equipamento obrigatório pela legislação brasileira, planos extremamente confiáveis, bem elaborados e mostram a robustez que a instituição tem para fazer essa gestão. Então, primeiro ponto, Jorge, tem experiência, a Celesc tem equipamentos dessa natureza e tem experiência para trabalhar, para operar com equipamentos de contenção de água e, por conseguinte, toda a sua estratégia de comportas, de liberação e tudo mais. Porém, para quem nos ouve, é importante lembrar que nós estamos falando de equipamentos que geram energia, que tem uma lógica de manuseio, uma estratégia de manuseio diferenciada, que possui uma legislação ambiental diferente da legislação ambiental daquelas que são para contenção de cheias, que possui uma outorga de água diferente, ou seja, a legislação brasileira que te permite fazer uso da água para a geração de energia, ela é extremamente mais rígida, com licenciamento mais caro, e ela também é fiscalizada, supervisionada por agências nacionais diferentes daquelas de barramento de controle de cheias. Nós estamos falando da Celesc, no caso da Celesc, e da ANEEL, que é a agência nacional exatamente que faz o controle de produção e distribuição de energia elétrica. Então, a Celesc tem a habilitação, ela tem a expertise de operar equipamentos de uso diferenciado daqueles de controle de cheias. Esse é o ponto principal, Jorge, da tua pergunta. Tá? Agora, não tem muitos detalhes, né? Não foram divulgados ainda muitos detalhes de como vai ser isso, né? De onde vai vir o custo aí para a Celesc fazer todos os investimentos necessários nessas barragens, né? Vamos botar José Boatê, é um problema antigo, sério, precisa de muito investimento, por exemplo, Ituporanga também acho que tem lá que fazer investimentos. As barragens necessitam de investimento, estamos falando aqui do Alto Vale do Itajaí. O governador só disse que vai fazer, ou fez, assinou lá a transferência, mas não deu mais detalhes de como vai ser tudo isso.
se é o governo do estado que vai dar os recursos, se é a Celesc de alguma forma que vai tirar esses recursos, como é que vai ser essa parceria, né? Afinal, uma empresa de fornecimento de energia. Agora, a Celesc também vai ter a responsabilidade de implantar as mini barragens, ou seja, mais investimento ainda. E a gente viu que o governo do estado cortou o orçamento para investimento em construção e manutenção de barragens aí na contenção de cheias aqui do estado. Tu tens alguma informação sobre essa questão? Como é que fica? Jorge, eu tomei o cuidado de conversar um pouquinho com alguns membros de bastidores desse processo todo. E o que eu trago para ti e o que eu trago para conhecimento de quem nos ouve nessa manhã é o seguinte: não existe ainda um plano de trabalho qualificado, estabelecido. Mas isso é o que mais assusta. Que traga esse regramento de negócios. Porque é o seguinte ponto, tá? A Celesc assumindo, vamos falar das 3 existentes: José Boatê, Ituporanga e Itaió, tá? As 3 que já existem, que não possuem licenciamento ambiental de geração de energia. Se fala das 3 hoje existentes, se estivessem gerando energia, produziriam algo em torno de 2,5 milhões mês de recurso, que seria suficiente, inclusive, para trabalhar com a sua manutenção, garantir a sua perfeita manutenção. Só que elas não foram... Aí seria uma troca, né? Perfeito. Só que elas não foram concebidas... Que ganha com energia e investe na manutenção. Exato. Esse seria o melhor dos mundos, né? Claro. Só que ela não foi concebida para esse fim, ela não tem licenciamento para esse fim, ou seja, acredito, numa primeira análise, que a Celesc iria herdar equipamentos construídos, prontos, já tensionados sobre uma responsabilidade para a qual eles foram construídos, para a contenção de cheias, tendo que transformá-los para a geração de energia. É óbvio que nós temos hoje algumas estratégias e equipamentos diferenciados para gerar energia, que seriam muito mais rápidos o seu estabelecimento, né, e o início do seu funcionamento. Só que a gente tem que lembrar que esse equipamento não foi produzido para esse fim. Tá? Esses equipamentos já existentes, Jorge, já pertenceram à Secretaria de Infraestrutura do Estado. Em algum momento, em 2012 a 2015, eu não tenho precisão, durante a gestão do governador Raimundo Colombo, eles passaram para a Defesa Civil. Afinal de contas, estavam na infraestrutura equipamentos que eram direcionados para a contenção de cheias. A Defesa Civil mediamente se estruturou para receber esses equipamentos, e eu sempre gosto de frisar, nós somos a única Defesa Civil do país que tem equipamentos complexos ligados à sua estrutura, e eu estou falando de satélite, estou falando de radares, estou falando de sistemas de contenção. Nenhuma outra do país opera a magnitude de equipamentos que nós operamos. Nós somos um exemplo para o Brasil. Isso é o que se espera, né? Esse é o nosso maior anseio. Então, mais uma vez... vai se mudar a gestão desses equipamentos por uma outra empresa de Estado? O que está faltando para elas serem 100% confiáveis e em pleno uso? Está faltando investimento? Está faltando equipe técnica? Então, mais uma vez, isso vai se trocar de propriedade. Hoje, qual é a parceria que a Celesc tem? Hoje é uma empresa terceirizada que faz manutenções, reparos emergenciais nos seus equipamentos existentes pelo Estado. Parte desse contrato foi cedido para a Defesa Civil poder fazer emergencialmente manutenções em Ituporanga, em José Boatê. Tá? E essa é a nossa realidade, pelo que eu fui informado. Não existe plano de trabalho, não se sabe como isso vai acontecer. Existe uma intenção de que parece que num cenário, trocando a propriedade para a Celesc, seria melhor gerida. Tá? Elas vão se autocustear pela geração de energia, até pode ocorrer. Daqui a quanto tempo? Tá? Lembrando que as que estão sendo chamadas agora de mini barragens, que seriam as barragens de pequeno porte, que existe um desenho para Petrolândia, Mirim Doce, Pouso Redondo, Agrolândia e Braço do Trombudo, todas elas estão com seus projetos em franco andamento, o seu processo de licenciamento ambiental, mas nenhuma delas para geração de energia, exatamente pela complexidade do licenciamento ambiental. A Celesc vai assumir vamos chamar esse desafio nesse andar da carruagem, transformar isso agora para geração de energia, né? Porque acredita-se que ela é a melhor gestora desses equipamentos. Enfim, Jorge, é um assunto, como eu falei bem no início da minha fala, delicado, sensível, importantíssimo para nós,
Tá? E que, sem sombra de dúvida, tem que se achar um ponto de equilíbrio. Afinal de contas, nós estamos falando em patrimônio, estamos falando em vida, nós estamos falando aí no Vale do Itajaí, tá? Nós estamos falando assim, a unidade do Estado, tá? Que mais produz para o nosso Estado. Ou Exato. seja, são decisões importantíssimas, Jorge. E que já tem aí um prejuízo imenso com essas 6 enchentes registradas até agora. Pode ter uma 7ª nessa semana ainda. Rio do Sul fala... Um ano diferenciado, Jorge, né? Rio do Sul fala em ser o segundo evento mais severo da sua história. Em Isso. conjunto de cheias sucessivas, com certeza é disparadamente o primeiro na sua história, né, da cidade, o fenômeno como nós estamos experimentando. E o nível da última enchente, segundo maior da Exatamente. história de Rio do Sul. E não parou ainda, né? E maior de Itaió, já registrado em Itaió, Trombudo Central e por aí afora. Perfeito. E aí a gente vem com essa decisão do governo do estado de passar a responsabilidade das barragens para a Celesc. O que me chama a atenção é que, assim, quando foi feito o anúncio, vai ser feito um estudo para se ver a possibilidade de geração de energia. Quer dizer, não se sabe ainda se dá ou se não dá para gerar energia com essas barragens. Vamos começar do princípio que a ideia é excelente. Você contém água e ao mesmo tempo gera energia, ao mesmo tempo não sai do bolso de ninguém, ela por si próprio consegue se autossustentar. Imagina, seria excelente. Esse é o melhor dos mundos. Mas quem vai botar na frente, Neto? Essa é a questão. Até porque, Jorge, o investimento, o recurso federal que hoje é aplicado nessas barragens, ele todo sai do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Se nós passarmos para a geração de energia, inclusive muda de ministério, tá? essa busca de recurso externo ao Estado. Tá? E agora, o que se faz com o recurso que já veio? Isso é tranquilo de acontecer, essa passagem a nível ministerial de Minas e Energias para o desenvolvimento regional? Isso vai acontecer de forma natural, de forma tranquila? Quanta política vai ter que existir nessa estratégia? Ou seja, de verdade, eu volto a uma etapa anterior. Se identifique o porquê elas se encontram nessas questões. A questão é financeira, a questão é orçamentário, financeiro da Defesa Civil, a questão são os técnicos da Defesa Civil que estão em número diminuído e precisariam ter uma robustez profissional maior. Se corrige isso, se mantém onde está. Afinal de contas, elas são para contenção de cheias. Foram concebidas para esse fim. Lembrando que todo esse conjunto de barragens de pequeno porte, assim como melhorias do Itajaí Sul, entre Itaió, Rio do Sul e Lontras, trabalhar com possível dragagem do rio, isso tudo está dentro de uma estratégia de proteção e defesa civil, concebido junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ligado à proteção e defesa civil. Essa altura nós vamos mudar isso tudo. Por que você não experimenta ampliar a robustez da estratégia que já está posta, com melhores gestores, se for necessário, inclusive? Essa é a minha opinião muito particular do que essa altura trocar de proprietário novamente. Ficar trocando de mão em mão, né? A responsabilidade sobre determinado serviço. E por que não começa pelas mini barragens, então, né? Fazendo testes para ver se isso é possível? Por uma. Especificamente uma. Faz um teste. Vamos pegar lá em tal local, vamos fazer uma barragem que já é produtora de energia. Para se ter ideia, né, de custo, de licença, como você está falando, da questão das licenças, quanto gera de energia, é viável, não é viável, e aí avançando aos poucos, né? Eu vou contar uma outra coisa para você, Jorge, e para quem nos ouve. A barragem de Botuverá. Foi feito um trabalho muito interessante há cerca de 2 anos atrás, agora já estamos no final de 22, estamos falando então quase 2 anos atrás. Fazia parte desse grande conjunto de sistemas de controle de cheias da bacia do Itajaí Sul, e ela foi repassada para a Casan, há cerca de, não faz 2 anos ainda, só para fechar 2 anos. E ela era exatamente um sistema de barragens de uso triplo. Ou seja, ele foi desenhado, ele já foi concebido, a parte de licenciamento e estruturas de engenharia, concebido para 3 fins: contenção de cheias, geração de energia
principalmente para a automanutenção da estrutura, e um reservatório para exploração, para fornecimento de água doce para uma série de municípios, a exemplo de Itajaí, da foz do Vale do Rio Itajaí. A Casan assume, há cerca de 2 anos atrás, a responsabilidade, então, da construção e uma operação conjunta com essa barragem. Eu recebi informação ontem, me chamou a atenção numa fala também que foi feita por uma autoridade, de que a Casan declinou dessa estrutura. Desistiu porque agora apareceram nos estudos da Casan que não haveria viabilidade econômica, ou seja, não tem interesse de explorar aquela estrutura. Não seria suficientemente equilibrado o valor que estaria sendo envolvido com o retorno econômico que daria posteriormente. Ou seja, um equipamento que já estava com um terceiro, pertenceu à Defesa Civil, se passou por uma outra instituição, por uma outra agência, e agora a agência entende, 2 anos depois, que não tem viabilidade econômica, volta-se a prancheta novamente. O risco disso acontecer com base que você disse é altíssimo, Jorge. E principalmente uma questão para fazer um comentário que eu havia esquecido no comecinho da minha fala. Todas as operações seriam combinadas, seriam operações conjuntas. Porque quem tem os estudos, quem tem o manual de operação da barragem é Proteção e Defesa Civil. Então a Celesc assumiria parte das operações da barragem, aquilo que diz respeito principalmente envolvido na geração de energia, mas dentro de uma carta estratégica aonde a Defesa Civil traria as operações dela durante períodos de desastres. A Defesa Civil do Estado contratou alguns anos atrás esse manual de operação. Então, o manual de operação, no primeiro momento, quando a gente ouve, dá a impressão que é um manual de como você opera o equipamento, mas, na verdade, ele é muito mais amplo, ele traz todos os coeficientes envolvidos em chuvas, envolvido em absorção de solo, envolvido com a quantidade de água existente atrás do barramento, dentro do rio, montante, jusante. É um estudo bastante complexo. Esse estudo ele é ligado aos engenheiros hidrólogos que estão na sala de operação das barragens da Defesa Civil do Estado. Então, também seria, independente com quem fique, se a Celesc agora entra como uma grande operadora dos sistemas de barragem, operaria conjuntamente com os manuais de operações para contenção de cheias. Isso é importante que fique desde o início, tá? Que as pessoas tenham conhecimento de que assim seriam conduzidas as operações. A impressão que dá é que o Estado está tentando achar uma solução para um problema, né? Para uma falta de planejamento, se é que a gente pode dizer assim, né, Neto? Se construíram as barragens e se esqueceu que precisaria de manutenção, precisaria evoluir nesse sentido com os anos. E agora que a natureza está nos dando uma resposta, a gente se vê meio perdido, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Quando a gente trabalha com gestão de crise, da administração, de uma forma geral, existe uma máxima que a gente usa, que diz assim, problemas complexos, problemas grandes, soluções complexas com custo elevado. Você não tem problemas grandes com soluções simples e baixo custo. Tá? Então, as barragens, elas são equipamentos complexos para prevenir problemas grandes. Ou, por conseguinte, tem um custo elevado. Essa é a lógica. Quem tem sobre sua administração esse tipo de equipamento sabe que vai precisar de um grupo de profissionais robustos, chancelando e assinando tudo que é feito, desde a operação e a necessidade de manutenção e tudo mais, e você tem que ter um aporte financeiro, tá, para conseguir suportar essa questão. Uma lógica da administração que cabe muito bem para os nossos sistemas de contenção de cheias através de barragens. Queria te fazer uma pergunta. A gente tem que se preocupar com essa decisão do Estado? Olha, pelo que eu compreendo... Porque a Celesc vai operar, vai manter... Mas a operacionalização até então é da Defesa Civil. Abre com porta, fecha com porta, tal hora tem que abrir, tal hora que vem. Como é que vai ficar isso? Eu acredito... A Defesa Civil, Jorge, alerta a Celesc? Eu acredito que até se definir de forma muito clara e os processos começarem a caminhar, né, se forem executados dessa maneira, as operações vão ficar com proteção e defesa civil, sem sombra de dúvida, precisando inclusive fazer as manutenções até isso tudo acontecer. E Jorge, considerando, né, que nós estamos falando de uma agência que é, no caso da Celesc, que ela é supervisionada e acompanhada por agências nacionais que monitoram principalmente a qualidade do produto fornecido e, por conseguinte, a qualidade das estratégias que serão feitas, tá? Eu acredito que nós estamos falando de algo de médio prazo. Não sei se é execuível no próximo ano, nos próximos 2 anos.
Poderemos ver movimentos sendo realizados, estudos sendo realizados, mas alguma coisa exatamente ocorrer, tá? Eu acho que vai muito tempo ainda, Jorge. E nesse período, é óbvio, as operações vão ficar onde elas estão, com proteção e defesa civil, que no meu ponto de vista, de lá não deveriam sair. Teu e da maioria, né? Olha, o governo do estado deve formalizar, oficiar toda essa situação hoje, né? Com assinatura de contrato, documentos, talvez explicar melhor qual é o planejamento, né, dessa passagem de poder para a Celesc de operar, manter e instalar minis barragens aqui no estado de Santa Catarina e operar essas barragens que existem aqui no estado, principalmente as 3 no Alto Vale. E o senhor, que foi secretário da Defesa Civil, conhece muito bem a necessidade de investimentos lá em José Boatê, que é a principal, né? É a maior e a que tem mais problemas, né? Em Ituporanga. Sabe muito bem de qual é o custo da manutenção de todo esse sistema, né, Coronel? Sim, são situações complexas, Jorge, até porque Ituporanga e Itaió estão em pleno controle do Estado, e José Boatê não, né? José Boatê ainda se encontra, é um equipamento ainda em que o proprietário é o governo federal, dentro de um imbróglio, né, envolvendo todas as questões que ela foi construída. O seu melhor ponto era em terras indígenas, e isso trouxe mais um desafio de você conseguir achar um ponto de equilíbrio em todas essas ações. A operação da barragem, ela traz impactos para aquela população indígena que lá habita, traz impactos na sua locomoção, porque bem no início das operações ela já inunda e faz com que os índios não consigam acessar um trecho de via que o liga com a 470, com as cidades a que lhe aportam principalmente as atenções em saúde e outros tipos de auxílio. Tá? Por que ela foi concebida e construída lá? Porque estrategicamente, geograficamente falando, era o melhor ponto, mas com isso trouxe um desafio de você operar um equipamento daquela monta, daquele nível de importância dentro de reserva indígena. Tá? Então, assim, é desafiador. É desafiador porque você tem que manter a manutenção de todas as nossas barragens, fazer limpeza periódica. Agora mesmo vai ter que ser licitado novamente a empresa para fazer dessa sequência todas as remoções de entulho que chegam na barragem e as manutenções preventivas todas nas comportas, em trilhos de comporta, em sistema hidráulico. Tá? Ou seja, você precisa... Problemas... grandes soluções complexas são caras. E isso vai ter que... Assim que o tempo der essa condição, vai ter que ter todo um desdobrar dos técnicos sobre esse equipamento, exatamente para buscar soluções. Isso que são 3, né? Você imagina quando forem 8, quando forem 9 equipamentos, tá? O aporte financeiro necessário para fazer essas operações. Por isso que você comentou, né? É o anseio de todo mundo, seria o que nós chamamos do estado da arte, o melhor dos mundos, e que ela gerasse energias para que fossem autossustentáveis. A autossustentabilidade seria maravilhosa. A questão é que alguém vai ter que botar na frente, né? Você vai ter que transformar a barragem de José Boatê numa usina. Isso tem um custo, e o custo é elevado. E ao mesmo tempo você vai ter que recuperar aquela barragem. Então é um custo dobrado. Não sei se eu estou falando alguma bobagem aqui, mas... Não, mas a lógica está correta, Jorge. A questão só é que os equipamentos hoje estão mais modernos e você conseguiria fazer com que elas gerassem energia através da instalação de equipamentos mais sofisticados, mais ágeis e mais baratos, inclusive. Sua concepção, sua instalação e início da geração. Não seria um desenho de Itaipu, vamos supor, tá? A estratégia já seria outra, completamente diferente. Eu ainda acho, né? Tu traz esse olhar, né? Alguém teria que trazer recurso à frente para transformá-la em geradora de energia para lá na frente começar a ganhar. Eu ainda acho que o imbróglio seria um pouquinho antes, Jorge. Seria como conseguir a liberação delas, tá? Ambientais e de outorga d'água, uma vez que elas não foram concebidas para esse fim. Tudo que está em trâmite, desde o início de 2012, 13, 14, tudo que já está em trâmite não prevê geração de energia. Nós teria que em algum momento voltar para a prancheta e, digamos assim, tirar quase do zero essa parte toda ambiental e de outorga de uso da água, mudar de ministério, trazer outra agência reguladora.
Enfim, é um investimento Então são importante, dois problemas que têm que ser enfrentados aí. Um é o burocrático, né, que vai com licenças e licenças ambientais, e o outro é de custo para investimento imediato com retorno que pode ser demorado. Exatamente. Eu Né? não tenho Para dúvida, que esse processo funcione e dê certo. Jorge, eu não tenho dúvida que o governo tem procurado a melhor estratégia, tem se debruçado na tentativa de dar uma resposta em menor espaço de tempo possível. Afinal de contas, nós estamos experimentando um El Niño diferenciado. Eu sempre gosto, toda vez que você me deu a oportunidade de conversar, nós temos alertado as pessoas. Dizem os meteorologistas que esse é o primeiro El Niño da história do estudo do El Niño em que todos os oceanos da Terra estão superaquecidos. Nunca houve um El Niño com esta característica. Por isso, não se tem essa ideia plenamente de como ele vai se comportar. E uma resposta que nós estamos tendo é agora, esse regime agora importante de chuvas e outros fenômenos pelo globo. Ou seja, o governo pega uma situação mais uma vez delicada, exemplo do que foi a pandemia, né, que trouxe uma grande novidade. Podemos dizer, de alguma forma, esse regime de chuva, da forma como o El Niño está se comportando, também é uma novidade. Ou seja, ele pega esta situação e tem que mostrar uma resposta para rápida, né? Para a população, rápida, viável. Eu tenho certeza que estão se debruçando sobre essa lógica. Isso é extremamente importante. Nós temos visto isso do governo, mas é desafiador, Jorge, sem sombra de dúvida. Tá tudo muito desafiador, Neto. Coronel Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau, especialista em gestão de crise. Obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui. São temas importantes para a gente trazer à reflexão da nossa audiência, né? Que é uma audiência qualificada, gosta de refletir sobre tudo o que está acontecendo. A gente passa esse momento difícil. Que final de ano diferenciado que nós estamos vivendo, né? Que diga os moradores do Alto Vale do Itajaí foram bem mais prejudicados do que nós por aqui, né? Sem sombra de dúvida, Jorge, sem sombra de dúvida. Né? Lembrando que nós tivemos a experiência de 2008, de 2008 para cá nós tivemos vários eventos de média complexidade para nós, mas sem sombra de dúvida, é esse que nós estamos experimentando. O Alto Vale está sofrendo o impacto de forma muito mais severa do que nós aqui. Nesse momento a gente se encontrou poupado de situações mais graves, Jorge, né? Sem sombra de dúvida alguma. Tá? Nós estamos poupados nesse momento, mas vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que das previsões, novembro era o pior mês, mas nós vamos que esse fenômeno, pelo menos até março e abril, tá? Envolvendo aí as questões de clima, as questões de temperatura principalmente, e nós sabemos que para nós no verão a característica de chuva é aquele temporal severo de fim de tarde, carregado por uma temperatura severa durante o dia inteiro, e é isso que nós vamos entrar em dezembro adentro agora com essa experiência. Mudando um pouquinho mais para características de enxurrada, grande quantidade de água sobre um determinado lugar em curto espaço de tempo, do que essa cheia gradual que nós estamos experimentando agora, que traz o que nós passamos a chamar de enchente. Muda um pouquinho o cenário, mas o El Niño continua impactando os fenômenos que vão ocorrer. Para isso, Jorge, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, nós estávamos conversando. Você sempre foi um profissional de muita responsabilidade sobre esses assuntos, por isso que eu me sinto muito tranquilo de sempre estar aqui contigo, conversando, trazendo informação de qualidade para uma audiência qualificada, e você sempre fez isso, Jorge. Tá? Obrigado pela oportunidade. Eu aqui agradeço. Vamos falar um pouquinho só sobre a empresa de gestão de crise também, aproveitando a oportunidade, porque esses fenômenos estão aí, estão mudando, estão ficando diferenciados e todo mundo tem que estar preparado, né? Certo. Jorge, a empresa Actio GRD, Actio Gestão de Riscos e Desastres, uma empresa genuinamente blumenauense que está há cerca de um ano no mercado à disposição, tanto dos órgãos públicos como da iniciativa privada, com condições de você trazer trabalhos mais especializados em proteção e defesa civil, principalmente para nossas cidades, que até hoje, Jorge, ainda você encontra na nossa Associação dos Municípios do Vale Europeu, cidades em que a defesa civil é uma única pessoa, tá? Que tenta trazer proteção e tenta trazer socorrimento para a população. Então, essa empresa Actio GRD vem para apoiar esses municípios, e assim como a iniciativa privada, trazendo um sistema de gestão de continuidade de negócio, podendo aperfeiçoar tanto a questão da indústria e do comércio para a nossa região, aonde o empresário que tem essa visão de negócio, que tem a intenção de garantir a continuidade do seu processo fabril, a imagem da sua marca, de poder compreender o que está acontecendo no que diz respeito a desastres,
fazer uma mínima preparação e se tornar mais robusto com a sua produção mais viável e mais competitiva. Actio, gestão de riscos e desastres. Obrigado pela participação. Ótima semana, Neto. Obrigado para todos nós. Um grande abraço.